Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação e Segurança. Eu sou o Tenente Coronel Peterson e nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, Laguna é reconhecida por suas histórias, por suas praias e por suas riquezas naturais. Mas preservar esse patrimônio exige conhecimento, responsabilidade e a participação de toda a comunidade. Hoje vamos conversar sobre educação ambiental, descarte correto de resíduos, curiosidades da nossa fauna e flora e esclarecer dúvidas que fazem parte do dia a dia da população. Nossa convidada é a engenheira agrônoma Rafaela Maicá, integrante da FLAMA, que é a Fundação Lagunense do Meio Ambiente. Seja muito bem-vinda, Rafaela, ao programa Educação e Segurança. É um prazer muito grande, tê-la aqui conosco, representando aqui o trabalho, que a FLAMA realiza. Nosso agradecimento à Débora, ao prefeito Preto Cripa. Muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de Laguna, Laguna é um lugar lindo e maravilhoso e tem um vasto ecossistema que a gente precisa preservar e cuidar para as próximas gerações, e é muito legal poder estar falando sobre o meu trabalho, sobre o que eu amo fazer e sobre como nós estamos cada vez mais procurando melhorar a educação ambiental de Laguna e proporcionar cada vez mais um futuro mais limpo. Que bom, falar de Laguna é algo sempre muito satisfatório. E da fundação que você trabalha, a FLAMA, você pode falar um pouco para a gente sobre o órgão, sobre a missão dele, os objetivos na cidade? A Fundação Lagunense do Meio Ambiente, mais conhecida como FLAMA, ela tem como missão seguir a Política Nacional do Meio Ambiente, mas além de ser o órgão licenciador e fiscalizador do município de Laguna na parte ambiental, a gente também, nessa nova gestão, a gente começou a atuar cada vez mais com a educação ambiental, porque a gente entende que para a gente preservar o nosso ecossistema, a gente precisa sim educar não só as crianças, mas os adultos também, para a gente preservar e continuar mantendo o nosso ecossistema. Laguna é um lugar muito rico de biodiversidade, então a gente fala de mangue, marisma, sambaqui, aí nós também temos nossos rios, nossas lagoas, então é muito importante a gente preservar tudo isso. Temos uma diversidade de fauna e flora também que são únicas dentro do nosso município, então preservar tudo isso é muito importante. Exato. E nós percebemos também que a Fundação hoje ela tem um direcionamento de proximidade com a comunidade, principalmente com escolas, através de projetos. E isso desencadeia um processo muito interessante para a educação ambiental. A gente acredita que a educação ambiental ela não é só ir nas escolas fazer palestras, mas ela também é proporcionar para os moradores que tenham descarte correto de diversos tipos de materiais. Então, hoje no município de Laguna, nós temos o programa Penso Logo Destino. Ele é um programa que atua há cerca de 12 meses no município. A gente faz o recolhimento de pneus, pilhas, baterias, eletroeletrônicos. A gente já tem em 12 meses, a gente já tem um resultado muito legal desse trabalho, então já foram 21 toneladas de pneus retirados aí do meio ambiente, 500 quilos de eletroeletrônico. Então, além de não poluir o meio ambiente, a gente também tem a questão social da saúde pública, porque os pneus eles têm a probabilidade de ter a contaminação da Aedes aegypti. Então, dentro de um contexto geral, a gente foi pensar, a gente está preservando metais pesados que poderiam ir para o meio ambiente, a gente está preservando a saúde pública também, que é muito importante. Bom, e como surgiu esse projeto? Penso Logo Destino, inspirado numa frase clássica de um filósofo antigo. O Penso Logo Destino, ele é um programa do Instituto do Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e aí no município de Laguna, através do prefeito Peterson Cripa e Leandro Schiffer, a gente trouxe para Laguna, e aí é um termo de cooperação técnica, onde nós realizamos a coleta desses materiais no nosso galpão de recolhimento, e depois vem um
um caminhão que faz a destinação correta desses materiais. Então, os pneus, eles viram asfalto, eles viram tatame de academia, os eletroeletrônicos também. A gente, às vezes, faz uma triagem para ver como é que tá, se isso estiver funcionando. Então, é bem legal que a gente consegue também dar o destino correto, né? A gente gosta muito da atividade, da economia circular, né? Sim. Porque hoje a economia circular, ela é muito importante e precisa ser conversado também, né? A economia circular, ela é a gente doar aquelas roupas velhas que a gente tem, é pegar aquele óleo de cozinha que não deixar ir para o meio ambiente, né? E fazer um sabão, então reaproveitar tudo isso, porque a gente precisa pensar num contexto geral, né? Hoje em dia a gente não pode pensar só na evolução tecnológica, né? Das tecnologias, a gente também tem que pensar no que a gente vive, então a educação ambiental é muito importante para saber sobre isso, porque a gente sempre brinca, né? Na Terra nada vai fora, né? Exato. Então a gente já sabe, às vezes, que existem diversos tipos de materiais que demoram muito para ser degradados, né? Demoram muito para saírem do meio ambiente. Então, como é que a gente pode fazer para ter o destino correto, para reaproveitar e cada vez mais ir trazendo isso e trazendo a comunidade para conosco, né? Então, muito importante isso. Nós temos parceria com a Escola Militar, nós temos parceria com a UDESC também, que é um excelente parceiro, as associações, então temos diversos pontos de entrega voluntário no município. Laguna, todas as escolas, todos os postos de saúde fazem o recolhimento de pilhas e baterias, as escolas recebem eletroeletrônico também, então os pais, os vizinhos, quem mora perto da escola, quiser deixar um cabo, um computador, aquela pilha que não sabe mais o que faz... Sim. Vai, procura a escola, procura a diretora, deixa ali, a gente dá o destino correto, ou chama no WhatsApp da Flama também. Perfeito. A gente hoje em dia tem os meios de comunicação para ter o acesso, né? Então, cada vez mais a gente tenta nos aproximar da população. Isso é muito importante. E uma parceria muito legal que a gente tem, principalmente com a UDESC, que a gente está sempre fazendo mutirões de limpeza. Então, normalmente a gente faz um cronograma de mutirões de limpeza, tanto no meio do ano, quanto no começo, no meio e no fim do verão, para que a gente consiga sempre deixar a nossa praia limpa, bonita. Então, a gente convida o pessoal, sempre divulga nas nossas redes sociais, porque é muito importante, né? Claro. A gente, além das pessoas fazerem a sua parte, né? A gente sempre pede, vai na praia, recolhe o seu lixo, por favor, né? Evita enterrar na areia, que às vezes acontece, porque a gente precisa preservar. Eu sempre brinco que todo mundo gosta de ver a tartaruga na praia, o nosso lindo boto pescador pescando. Então, a gente precisa preservar tudo isso, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, tanto nós como órgão ambiental, como prefeitura, a gente precisa fazer a nossa parte, mas todo mundo também tem a sua parte, junto com o meio ambiente, para transformar o ecossistema local sempre cada vez mais bonito, né? Eu sempre digo que um lixo na rua é tão feio, mas não custa nada. Às vezes a gente recolher, botar no bolso. Às vezes eu tô com o bolso cheio de lixo, mas é para descartar corretamente. É muito mais bonito do que pisar nele e deixar o lixo no chão, né? Perfeito. Bom, enquanto a questão de Laguna, né? Nós estávamos falando aqui dessa riqueza, né, dos recursos naturais de Laguna, a biodiversidade. E quando nós pensamos nisso, eu queria que você falasse um pouco quais os desafios ambientais de Laguna atualmente, na sua opinião. Eu acho que todos nós entendermos que estamos vivendo dentro de uma preservação total, né? Então, hoje a Flama, ela não vai atuar porque ela não gosta da pessoa. Na verdade, a gente está prevenindo ou notificando, informando para a pessoa assim, não faz desse jeito, faz dessa outra forma. A gente gosta muito de recepcionar as pessoas com a gente, conversar, mostrar a melhor forma de como que ela consegue fazer isso, né? Então, dá para sim fazer um corte de uma vegetação, conversa lá com a Flama. A gente tem o site da Flama, onde diz ali os passos, se a pessoa quer fazer um corte de vegetação nativa, exótica, e como fazer tudo isso. Então, preservar o nosso meio ambiente é muito importante e a gente sempre conversa com os munícipes, né? A gente está de portas abertas para recepcionar as pessoas, para todo mundo fazer uma laguna melhor, né? Claro. Ótimo. Bom, e ainda, né? Uma pergunta assim de ordem prática dentro desse projeto que você estava colocando aqui, né? Penso Logo Destino.
Qual o erro mais comum que as pessoas acabam cometendo ao descartar um lixo eletrônico? Descartar na rua. Na rua é o pior, Descartar na rua. Sim. Sim, porque hoje a gente tem uma oportunidade de ter um descarte correto, né? Então, é tão feio, às vezes, tu ir num lugar, ter uma geladeira, ter uma televisão. Sim. E graças a essa nova gestão, a gente tem essa oportunidade de conseguir dar o descarte correto desses materiais, né? Então, E hoje a Flama faz o recolhimento de eletros assim de portes maiores? se a pessoa entrar em contato com a gente tenta viabilizar esse Há recolhimento possibilidade. do local. Não tem problema. Nós pedimos que as pessoas levem no galpão de recolhimento, por questão de logística, pra gente é muito melhor, né? O galpão, ele fica sediado nas dependências da prefeitura. Quem conhece o prédio Tordesilhas fica ali. Então, mas normalmente a gente deixa à disposição o contato da Flama, porque como a gente faz o recolhimento nas escolas, às vezes a gente está no nosso cronograma, a gente consegue passar e recolher. Sim. E as associações de bairros, né? A gente tem associações, são fundamentais para que a gente consiga. Às vezes eles fazem o estoque na própria associação e depois a gente só passa e recolhe. Então é muito importante também a população saber sobre isso, né? A gente tenta divulgar, a gente fez o Dia da Família também, Sim. Então na escola, quem estava indo para o Dia da Família também podia estar levando esses materiais, mas pode levar quando quiser, imagina. A gente fica muito feliz quando as pessoas às vezes entram em contato com a gente para ir recolher, porque é um prazer não ver na rua, né? Claro. E é interessante para criar essa cultura, né, do descarte correto. Então, muitas vezes em eventos ou pontos de coletas como escolas, né, ou dias festivos, intensificar esse tipo de campanha, aos poucos, isso vai fortalecendo uma cultura na população de promover o descarte corretamente, ao ponto de eles não pensarem nunca mais em descartar, né, na rua, como você colocou, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? Claro. E deixar o ambiente mais limpo, mais bonito. E aí não estou falando só dos eletrônicos, né? Eu também digo das roupas, que às vezes poderiam ir para um brechó, poderia ser doada, né? A gente hoje tem a Fundação Irmã Vera, que é um lugar que também está de portas abertas, quem quiser doar roupa, mantimentos, ou até eletrônicos funcionando, tudo mais, que a gente às vezes doa para pessoas que precisariam desses tipos de materiais, né? Então é muito importante ter essa consciência ambiental, porque hoje tem a oportunidade de estar fazendo descarte desses tipos de E uma materiais. curiosidade, a questão desses lixos, né, eletrônicos, qual o destino deles depois? Eles estão de posse, né, com o poder público, como funciona isso tecnicamente? A gente faz o recolhimento através de uma empresa chamada Reciclanip. E aí nela é feito o descarte. Eu te peço perdão o que eles fazem especificamente de cada material. Mas, geralmente, informar, o né? que pode se transformar, por exemplo? Pilhas, ou enfim, outros componentes assim. Há um direcionamento que depois vai ter uma utilidade, enfim. Creio eu que eles Sim, são... as pilhas, os vidro, provavelmente é incinerado, quem sabe feito outros tipos de materiais, mas não sei a ciência, assim, tipo, de te dizer assim, quais tipos de materiais específicos é feito. Mas acredito eu que vai para trituração e para, pelo menos, é descartado, mas é descartado de uma forma ambientalmente mais correta, né? Sim. Uma reflexão, né, para a gente fazer. E na sua posição, na sua experiência, o que torna a Laguna tão especial ambientalmente? Laguna é lindo, né? Acho que Laguna tem coisas que outros lugares não têm. Eu sempre brinco que a gente pode ir em várias partes de Laguna e a gente, às vezes, quando a prefeitura de Laguna ela fica no centro, então a gente tem a graça do Senhor de olhar o pôr do sol, incrível. que é uma das coisas mais lindas que tem. Só que é um lugar que, independente do canto que tu vá pra Laguna, tu vai ver uma paisagem cada vez mais diferente e coisas que não existem em outros lugares. Então a gente tem aves migratórias que passam por Laguna, a gente tem, né, o boto pescador, que é muito importante, essa relação, essa interação do boto. Então, isso entra como educação ambiental também, né? Porque nós preservarmos as nossas lagoas, rios, a gente também preserva o nosso boto. Então, temos o sambaqui, para quem não conhece sambaqui. Laguna tem tudo num lugar tem só, tudo. Né? Impressionante. Laguna tem o último mangue também, né? Ele tem um mangue lá, não é uma área tão explorada, é uma área que a gente já está fazendo estudos, tem estudos junto com a FAPESC também para preservar. Então a gente sempre brinca que
Laguna não tem como dizer que não é bonito, porque é lindo, né? Qualquer lugar que tu vá, é a Pedra do Frade, né? Então, são diversos pontos que Laguna é surreal. Bom, em termos de ecossistemas, né? Você citou alguns, né? Mas temos dunas, por exemplo, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem a questão da importância, né? Da conservação, de preservar a duna. O que você pode falar para a gente também a respeito disso? Uma coisa bem interessante para falar da duna é que às vezes as pessoas falam que tem um mato em cima da duna, né? E na verdade é a restinga, né? E é uma coisa muito importante para o nosso município. Na verdade, a restinga ela faz com que a duna vire fixa, então ela não tem aquele problema quando tem o Nordeste, ou aquele vento que leva a duna, né? Então ela torna de ser uma duna móvel para uma semimóvel. Então é muito importante, a gente também pede assim, não arranca, né? Não degrada, porque assim, nós temos diversos tipos de animais ali também, né? Então a gente tem o tucutuco, que é um animalzinho bem pequenininho que infelizmente está em risco de extinção. A gente também tem a coruja buraqueira, que também é muito maravilhosa. Então assim, preservar a duna não é só preservar aquela areia que tem ali, né? Na verdade, é preservar até os animais que tem que todo vivem um sentido ali. por trás disso, né? E aí também tem a questão das marés, né? Que também influencia se a gente fizer retirada. Então, é muito importante. E tem uma outra parte do nosso ecossistema lagunense, que nós temos o butiá, né? Sim. O butiá é uma árvore histórica aí. A gente tem que preservar ele, a gente tem leis, a gente consegue, hoje na Flama a gente tem autorização de corte também e de manejo do butiá, então isso é muito interessante falar, porque é um dos papéis da Flama, é preservar essa árvore tão importante para o nosso município, porque faz parte da nossa história, né? Infelizmente o butiá é uma planta que é difícil quebrar a dormência, então é muito difícil a gente estar fazendo mudas, mas ela está no nosso pensamento para cada vez mais achar formas de preservar o nosso butiá. Mas eu acredito que já tendo essa questão da autorização do corte e do transplante, facilita a gente preservar muito mais a nossa frutinha amada, claro, né? Com certeza. Bom, algumas perguntas assim, né, de imaginário popular, né, muitas vezes, tem muita dúvida da própria população, como agir. Muitas vezes não é nem questão de má fé, né, imagino, de muitas pessoas, mas é o próprio desconhecimento. Então, algumas coisas para a gente debater aqui de forma prática, né? Por exemplo, pode-se podar qualquer árvore no quintal? Um exemplo. Desde que não seja uma poda muito significativa, aquela poda que a gente chama de um manejo comum, né, que todo mundo precisa fazer, não tem problema. Não tem nenhum problema com os órgãos ambientais. É uma manutenção, né? Mas desde que não seja algo que interfira, que prejudique o desenvolvimento da planta, principalmente uma árvore nativa, Perfeito. Outro costume, né, que as pessoas também têm nas praias à noite, fazer aquele luau, aquelas fogueiras, como olhar isso ambientalmente falando. Como vocês vejam isso? A gente tem... a gente pode ter alternativas, né? Às vezes, carro não, né? A gente sabe o que pode ou não fazer. A gente não pode dificultar a vida das pessoas, né? A pessoa que quer casar na praia. Sim. Então, a gente tem um documento, né? Que se chama Declaração de Dispensa. Ele é um documento que tu consegue informar a atividade que tu quer realizar. Então, eu quero realizar uma atividade de um luau na praia, quem sabe vai fogueira. Aí o órgão pode instruir tecnicamente os limites, as permissões, enfim. Se pode ou não, né? O tipo de madeira, enfim. Porque a gente também não pode proibir o pessoal de aproveitar os recursos naturais que a gente tem, né? Mas a gente pode instruir. Por isso que a gente sempre diz, quer fazer alguma coisa na praia, quer fazer alguma coisa em área de preservação, entre em contato com a Flama, pergunta... Vê se tem a possibilidade com isso, a gente está de braços abertos, reitero, a gente tem esse documento que a pessoa informa pra gente a atividade que vai fazer, mas é bem interessante o pessoal sempre entrar em contato, porque a gente não morde, a gente está à disposição, o município também está à disposição para sempre colaborar, e tem dúvida, pode perguntar. Eu acho que hoje em dia o acesso à informação está tão fácil que facilita a questão de prejudicar o meio ambiente, né?
Bom, e falando também do meio ambiente como um todo, o que a gente poderia também estar refletindo, né, Rafaela? O que você entende que dependa do poder público e o que depende da população? Porque nunca é só o poder público, né? Nunca é só a população. Como a gente pode unir essas duas esferas para ter um resultado melhor? Hoje a gente está implementando, né, a coleta seletiva, infelizmente ainda não possui no município, mas estamos em tratativas, então não é só começar a coleta seletiva, tem a questão da volumetria para a gente saber como que funciona cada bairro, como funciona a capacitação dos catadores também, então tudo isso a gente já está atuando no município, então junto com isso daí a gente trouxe o programa para cada vez mais estar incentivando a descartar ambientalmente correto os materiais. A gente incentiva a população a fazer horta, a pegar lá aquele resto de plantas, né, de leguminosas, de frutas que a gente come, fazer um canteirinho, claro, já aproveitar perfeito. E já colocar também no vaso, até porque as pessoas que moram em apartamento também podem fazer composteira. Existem alternativas de fazer uma composteira, de colocar no vaso, comer uma fruta, uma banana, pega aquela banana, dá uma picadinha ali na casca e coloca naquele vasinho de flor que tu tem, o vasinho vai agradecer. Então, assim, são pequenas atitudes que o poder público, ele tem, sim, o seu dever, mas os moradores também têm o seu, né? Botar o lixo corretamente nas ruas, não descartar, né? Não tocar fogo nos lixos. Isso é uma coisa que a gente... prática horrível, né? A gente não pede para o pessoal não fazer, porque a probabilidade da poluição de explosão, né? O problema de queimar o lixo é os químicos que esses lixos vão estar jogando na pessoa, a contaminação, a possibilidade de causa de explosão também. Então, é importante nós fizermos a nossa parte e dentro de casa também aos pouquinhos, né? Então, assim, eu tenho as latinhas, separo as latinhas, normalmente às vezes tem aquele catador que gosta de pegar umas latinhas, os resíduos orgânicos, fazer uma composteira. Então, nós também conseguimos fazer a nossa parte para depois todos nós aproveitarmos o fruto de tudo isso. Rafaela, nosso minuto final. Como passou rápido, né? Ai, coisa boa, conversa boa. No minuto final, assim. Eu quero deixar esse 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, muito legal estar aqui. Gostaria muito de agradecer a presidente da Flama, Débora Carla, e ao prefeito Peterson Kripa e Leandro Schiffer, e principalmente aos meus colegas de trabalho, né? Se não fossem eles, a gente não estaria fazendo tudo isso. E queria dizer a todos que cada dia mais a gente está mais feliz e mais empolgados para trazer muito mais novidades para a Laguna. Então, o nosso planejamento para o segundo semestre de 2026 e 2027 já tem diversas ações. Nós já temos ações em conjunto também. Né? Então, eu estou muito feliz. Reitero que a gente está de braços abertos para receber, para conversar, para trazer novas coisas boas para o nosso município, para preservar o nosso lindo ecossistema. Quem não conhece Laguna, a gente convida também para vir conhecer a nossa cidade. Uma cidade espetacular, lindo, sim. E então, fica o convite a todos. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Rafaela. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer aqui também, né, o nosso prefeito, Preto Kripa, Débora Carla, e mais uma vez a sua presença aqui conosco, trazendo essas informações de extrema relevância. Obrigado. Muito obrigada a todos. Bom, hoje eu conversei com a Rafaela Maicá, engenheira agrônoma e representante da Flama de Laguna. O programa Educação e Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.